Antes de ir para o intervalo comercial, o Fábio falou que ia contar quanto ele trouxe em dinheiro. Você está curioso, né? Todo mundo quer saber de dinheiro, né? Fábio, como é que é essa história aí? Eu tinha 16 anos de idade quando eu decidi ir para o Japão. Só que eu já trabalhava no Brasil desde os 14. Eu trabalhava na Murakami, que era do seu Pedro, na Relojoia, em frente a Pernambucanas, no Calçadão. E eu vendia por mês lá na loja, vendia 4, 5 mil reais. E eu falava assim, caramba, legal vender 4, 5 mil reais. Como que eu faço para ter os 4, 5 mil reais para mim? Né? Aí eu falei assim, só tem um jeito de conseguir isso com 16 anos, com 15 anos de idade, quando eu decidi, que era ir para o Japão e ganhar em dólar. Então, eu fui para lá. E quando eu cheguei no Japão, eu falei assim, eu só volto no Brasil quando eu tiver 100 mil dólares. Eu coloquei essa meta. E eu passei por várias fases lá, porque tem muito da variação cambial, né? Então, isso interfere muito. Quando eu cheguei, era quase que 1 por 1 dólar. Então, era ruim para quem, a conversão real-dólar, para quem está fora do Brasil e ganha em dólar, e para quem vende para o exterior, é melhor que a balança seja 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Quanto maior, melhor, né? Pra quem tá lá fora, né? Então eu lembro que a gente fazia essa conta. Quanto tá a cotação lá? E aí a gente pegou uma fase que tava 1,50, 1,60, 1,70. E chegou uma hora que pulou para 3. Aí todo mundo animou. Então vamos trabalhar, vamos rachar de fazer zangyo, que é hora extra, para fazer. Eu lembro que eu cheguei a fazer, o meu salário maior lá foi 450 mil ienes. 4.500 dólares. E o que dava na época, só de hora extra, 120 horas extra por mês. Então eu fazia uma média de 5 a 6 horas extras por dia. Eu fazia Hayade, eu entrava 2 horas antes e fazia 3 horas e meia depois. E, Carlos, tem uma coisa também que, eu não sei se é orgulho isso, mas é uma memória que fica. Eu chegava às vezes para trabalhar sexta-feira, que eu fazia Yakin que é o trabalho noturno. Eu chegava para trabalhar sexta-feira, 5 horas da tarde. Bati o cartão de ponto 5 da tarde. E o horário normal de sair era 7h50 da manhã. Só aí já dava 5 horas e meia de hora extra. 2 horas antes e 3 horas e meia depois. E aconteceu dezenas de vezes de chegar às 7h50 da manhã, na hora de ir embora, o chefe japonês, o patrão japonês chegar e falar assim, ô Fábio, quer dobrar o turno? Porque faltou alguém. Alguém faltou? Porque japonês não gosta de trabalhar de sábado. Exato, né? Faltou alguém na sessão ali, você pode fazer até às 5 da tarde, quer dizer, são 24 horas, e como que funciona o pessoal de casa saber como que é o sistema de trabalho japonês? Eles param em média 10 minutos a cada 2 horas. Né? E para refeição é 30 minutos. Na minha empresa, na minha fábrica era assim. Então a gente parava, não teve intervalo para dormir, para cochilar, não é um plantão que você podia descansar. Eram 24 horas, parando 10 minutos a cada 2 horas. É quase que como chama essa prova do Big Brother de resistência aí? Verdade. Então, trabalhar 24 horas era comum para mim. E eu tinha, na época, 17, 18 anos de idade. Eu saía de lá e no outro dia jogava bola ainda. Então, essa é a memória dessa foto aí. Você foi pro Japão com 16 anos, você voltou com que idade? Eu fiquei dos 16 aos 22. Até os 22 anos? Foram 6 anos. Bastante Só que nesse tempo. intervalo, eu voltei uma vez por necessidade. Eu quebrei o braço no Japão, esse braço direito aqui, ele é até um pouquinho torto aqui ainda, indo de bicicleta para o shopping, veio um carro, só que o carro não estava errado, o carro embicou na rua, que é a rua estreita, eu estava descendo para o shopping, me assustei, desequilibrei, caí, e o meu braço virou um S, assim, ó, uma fratura muito feia no braço. Caramba. E eu fiquei internado 1 semana no Japão. E isso eu tinha 11 meses apenas no Japão, não tinha nem 1 ano. E aí eu fui meio que obrigado a voltar para fazer a fisioterapia e o tratamento aqui, né? Então eu fiquei 6 meses aqui em tratamento, depois eu voltei. Uma curiosidade para quem não sabe, o Japão, as ruas, né, para dentro da cidade não tem calçada, tá, gente? Calçada é só em avenida. Então, para quem mora no Japão, é comum, é seguro para eles. Para estrangeiro, é mega perigoso, porque a gente não está acostumado, a gente é criado com calçada. Então chega a ser estranho quando a gente chega lá, né, Fábio? Tanto que carro lá não pode parar em ruas, né? Exato. Não para. Não tem estacionamento. Quando você vai comprar um carro no Japão,
eu tirei carta lá, na verdade eu tirei carta nos Estados Unidos. Que podia, lembra? Fazer aquela, antigamente podia. A carta americana valia, era muito, muito fácil você ir para os Estados Unidos, ficar uma semana, tirar a carta e voltar. E você só pode comprar um carro no Japão se você mostrar para as autoridades um croquis da onde é a sua vaga na garagem. Exato. Né? E quando você não quer mais o carro, nem sempre é fácil vender um carro seminovo no Japão. Porque eu lembro que eu tinha um Civic lá, e eu paguei um Civic com 5 anos de uso. O Civic tinha... Eu paguei $6.000 no Civic. E quando eu fui embora para o Brasil, eu não achei comprador. As pessoas não compravam Civic. As pessoas não querem, né? Eu tive que pagar para amassar o carro. Amassar como? É uma máquina que vem e tritura o carro. Parece loucura falar isso. Você tem que pagar, né? Por isso você ainda, paga para o carro ser destruído para virar ferro velho. É muito diferente do Brasil. É diferente. Cara. É diferente. Tem uma outra fase que você retorna. Produção, coloca outra foto, por gentileza. Essa fase aqui, ó. Top of Mind. Poxa, Top of Mind. Essa aí você já estava no Brasil, já era empreendedor. Isso, né? isso. Então, conta essa fase pra gente. Olha, essa foto foi no Top of Mind, aquele prêmio conhecido aqui, né? Eu ganhei 4 seguidos. Eu tenho muito orgulho de falar isso também. Essa foto, acho que foi o quarto, olha o sinalzinho com a mão lá. Foi a quarta vez que eu ganhei o Top of Mind com o Sr. Boteco. Eu tava no Japão e eu queria fazer 2 coisas, Carlos, quando eu voltasse para o Brasil. Uma é a parte política, que eu vou explicar o porquê. Acho que daqui a pouco a gente vai falar nisso, né? É natural a gente citar esse assunto. Então, tô até esperando já essa pergunta. Eu acho que vai vir. Não tem problema. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto ainda. Então, quando eu tava no Japão e eu fiz meu pé de meia, eu falei, eu quero ser empreendedor, eu quero colaborar também com o setor público. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a andar por Prudente, só nascido e criado aqui. Então eu fiquei 6 anos fora, falei, deixa eu ver o que mudou, né? Então eu comecei a andar ali em torno do Prudente Shopping, em torno do Campus 1, e notei que existia uma demanda muito grande por bar universitário. E não tinha muitas opções na época. Então eu fiz todo um planejamento e tinha um terreno baldio em frente ao Parque do Povo. Um terreno abandonado mesmo, assim. Um terreno baldio. Tinha só mato. Eu falei, aqui cabe um bar. Só que vai ter que levantar do zero. Isso não é um problema, né? Então a gente foi lá, em 3, 4 meses, nós inauguramos o Sr. Boteco, e o resto é história, né? Marcou uma época. Eu tenho um recorde do Sr. Boteco, que eu consegui, Carlos, durante 2.000 dias consecutivos, colocar a banda ao vivo todo dia. Como assim? O bar ficou aberto de 2008 a 2014, sob o meu comando. De 2008 a 2014... terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ele funcionava. Todos os dias teve banda ao vivo de maneira ininterrupta. Isso pra época era difícil, né? Foram 6 anos seguidos com música todo dia. E tinha o dia do blues, o dia do rock, o dia do samba rock, o dia... Eu era meio enjoado, eu não queria fazer igual todo mundo. Então o que menos tocou lá foi o sertanejo. Praticamente não tocava sertanejo, porque eu queria que... Não é que eu sou contra, de forma alguma, é que eu queria todos os outros tocavam sertanejo. E eu queria ser lembrado pelo o bar que não tocava sertanejo. Você queria fazer algo diferente, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Mas é muito engraçado que a gente criou a terça dobrada na época, e todos os músicos trabalham no final de semana. E a terça-feira acabou sendo o final de semana do músico imprudente que ia lá no bar. Então todos os músicos sertanejos, o sanfoneiro, o DJ, ia lá na terça-feira e a gente fechava literalmente a rua de gente, forrava de pessoas ali. A nossa terça dobrada foi memorável. É essa lembrança que eu tenho desse troféu aí. Foram 4, né, ao todo. Foi uma luta muito grande, né, cara, porque não é fácil. Um jovem, né, foi 16 anos para o Japão, voltou, quis empresariar. Por mais que tenha o dinheiro no bolso, é algo que dá medo, é algo que tem que ser muito bem planejado, né? Porque você investir, como você falou, você trouxe $100.000, é muito dinheiro, né? Vamos por hoje aí que são quase R$500 mil. Então você deve ter tido uma estrutura, você deve ter tido pessoas que te apoiaram, que te falaram, olha, vai por esse caminho, você deve ter feito muita pesquisa. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não sai daí que é rapidinho, 1 minutinho, a gente está de volta.